Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso webinar CTB 23 anos, História e Futuro. É uma satisfação muito grande para a OAB Sorocaba recebê-los nesse webinar. Quero aqui saudar inicialmente a pessoa do Dr. Márcio Leme, presidente da 24ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Sorocaba, por nos dar o apoio necessário para que pudéssemos realizar esse evento. Agradeço também ao Dr. Fábio Souza Pinto, nosso diretor financeiro, que está nos dando suporte, nos ajudando nesse evento. E quero aqui também saudar toda a advocacia sorocabana, toda a advocacia que nos acompanha, todas aquelas pessoas que não são advogados, mas têm interesse no tema trânsito, e estão nos acompanhando. E receber aqui, com grande satisfação, essas profissionais que fazem parte da história do trânsito brasileiro. Tenho aqui Maria da Penha Nobre, Dulce Lutifala, Rosângela Batistella. Uma satisfação tê-las aqui. Eu vou fazer uma breve introdução ao currículo de cada uma delas e, posteriormente, vamos iniciar nossa conversa em relação ao tema do webinar, que é Código de Trânsito Brasileiro, 23 anos, História e Futuro. A Dulce Lutifala é arquiteta da Secretaria Municipal de Transporte de São Paulo, foi assessora de diretoria da CT São Paulo, onde foi responsável pelo treinamento de agentes de trânsito, entre outros trabalhos. Participou da elaboração do CTB, foi assessora institucional do Denatran, responsável pela coordenação dos trabalhos das câmaras temáticas e do Fórum Consultivo do CONTRAN, além do apoio técnico administrativo ao CONTRAN. Também foi membro da Câmara Temática de Esforço Legal do CONTRAN por vários mandatos e atualmente é conselheira do Conselho Estadual de Trânsito de São Paulo. A Maria da Penha Pereira Nobre é arquiteta urbanista, tem especialização na área de trânsito, mobilidade e segurança, especialização em psicopedagogia clínica institucional, trabalhou 25 anos na Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, a CT, no Departamento de Operações do Sistema Viário, DSV da capital. Também participou da elaboração do Código de Trânsito Brasileiro, foi conselheira do Conselho Estadual de Trânsito de São Paulo, representante do Instituto de Engenharia, é diretora responsável técnica do Instituto de Mobilidade e Educação Plano, o IMEP. E a Rosângela Maria Batistella, que ela é de Curitiba, ela é formada em engenheira civil pela Universidade Federal do Paraná, tem especialização em trânsito e transportes pela Universidade Federal do Paraná, IEP, e também pela CT São Paulo. De 2007 a 2011 foi diretora de trânsito na cidade de Curitiba. De 2011 a agosto de 2017 foi assessora técnica da presidência da URBS. Ela é coordenadora da Associação Nacional de Transportes Públicos do Paraná, a ANTP, de 2011 até agora, e desde agosto de 2017 é superintendente de trânsito do município de Curitiba. Com essa breve introdução e com o trabalho que me deu resumir o currículo de vocês, sejam bem-vindas. Abro espaço para vocês saudarem as pessoas, Penha, Dulce, Rosângela, para a gente poder começar os nossos trabalhos. Penha, Dulce, Rosângela, sejam bem-vindas. Obrigado. Bom, após essa breve introdução do currículo de vocês, eu queria começar a conversa falando em relação ao CTB, que vocês também conhecem, participaram da sua elaboração. Ele foi sancionado em 23 de setembro de 97 e entrou em vigor no dia 22 de janeiro de 1998. Eu tenho que a maior diretriz do Código de Trânsito Brasileiro a gente encontra ali no artigo 1º, parágrafo 2º, quando ele diz que o trânsito seguro é um direito de todos e um dever dos órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito. Muita gente acha que o código vem com caráter punitivo, mas não. O caráter principal dele que a gente pode ver é um trânsito seguro. Sendo assim, Penha, quero começar a conversa nossa falando com você em relação a que você nos contasse um pouco de como você foi parar nesse processo de elaboração, de contribuição para um novo CTB, se havia uma diretriz para esse trabalho, se foi um projeto de lei à época de autoria do Executivo, se foi alguma coisa rápida. Como que foi essa história, Penha? Você pode contar um pouco para a gente, por favor, como que foi o desenvolvimento desse trabalho do CTB? Então, boa noite, Renato, Dulce, Rosângela e Dr. Fábio.
Primeiro, obrigada aí pelo convite para participar dessa conversa, que eu espero que seja agradável aí, trazendo informações interessantes. A questão do código foi discutida praticamente a partir de 1968, logo que saiu o regulamento do Código Nacional de Trânsito, já se observou que o decreto que regulamentava já tinha umas diferenças do Código Nacional de Trânsito, que foi aprovado em 1966. Então, com isso, já começaram várias reuniões, discussões para ver o que ia ser feito na questão do código daquela época, Nacional de Trânsito. E muitas vezes houve projetos de lei que caminharam, mas pararam, porque os deputados não tinham continuidade na legislatura, e aí acabava sendo largado a proposta largada que tinha sido feita. Só que, quando chegou assim, 1992, foi feita uma comissão montada pelo ministro da Justiça, na época, para fazer uma revisão, 91, 92, para fazer uma revisão do Código Nacional de Trânsito. E o município não estava presente nessa comissão. Então, foi feito assim, praticamente uma pressão pública ao presidente do CONTRAN, pela prefeita da época, em que havia uma cobrança de uma participação dos municípios nessa comissão. E acabou sendo aceito, e o Ailton Brasilense Pires foi representante dos municípios nessa comissão. Então, essa comissão ela trabalhou praticamente 2 anos elaborando o projeto de lei, e nós, paralelamente, fazíamos reuniões para discutir as questões técnicas que precisavam ser levadas como propostas para essa comissão. Então, nesse grupo que a gente se reunia, discutíamos, tinham representantes de várias cidades do país, e discutimos tecnicamente, fazíamos essas reuniões sistematicamente e mandávamos para o Ailton, levava para essa reunião da comissão. E eu acabei substituindo o Ailton depois, finalmente, nos últimos 6 ou 8 meses, acho que por volta de 8 meses, 1 ano, quando ele saiu, e eu acabei representando ele, e representando, na verdade, os municípios nessa comissão. E aí foi redigir, nessa comissão já foi muito difícil o reconhecimento dos municípios, dos órgãos municipais, porque havia uma posição dos DETRANs ainda, vamos dizer, como continuidade de tudo que já vinha acontecendo aí ao longo do tempo, de permanecer com a questão do trânsito no Estado. Só que na reunião, me lembro muito bem que um dos diretores de DETRAN presentes, que eram vários que estavam presentes nessa comissão, sugeriu que realmente permanecesse com os DETRANs a área municipal. E, na verdade, eu estava presente, eu estava com muito número na cabeça naquela época, e eu virei para o diretor de São Paulo, que era o Ciro Vidal, falei, tá bom, Ciro, se você quer, então, a partir de amanhã, você vai tomar conta de 4.000 obras nas vias públicas, cuidar de 200 mil metros quadrados de sinalização, naquela época, aqueles dados, mais de 200 mil placas na rua, e pode parar, é o município que tem que tomar conta. E nessa hora, graças a Deus, a gente ganhou um fôlego, e o município, nesse momento, no projeto de lei, acabou entrando. Mas depois disso, então foram desses 2 anos antes, e depois foram 4 anos no Congresso. E a Dulce vai poder também falar muita coisa, muita história que a gente vivenciou, porque eu e a Dulce praticamente íamos todas as semanas, durante 4 anos, para Brasília, acompanhando, discutindo. E eu queria fazer uma referência, Dulce, à importância da participação dos secretários de transportes, porque nós ficávamos em Brasília, achávamos que era necessário que eles fossem para lá, a gente chamava, convidava, eles iam, assim, realmente se reuniam. Eu lembro de 40 secretários de transportes ir lá para falar com os deputados, falar com os senadores durante os 4 anos que a gente acompanhou. Acho que a Dulce vai poder contar também algumas histórias aí a respeito. Dulce, nos deu prazer de contar, complementar a história da Penha, vocês que também participou ativamente disso. E Penha, assim, a gente ouve você contar dessa presença maciça dos secretários nesse processo de criação do CTB, né?
E é de suma importância, né? Hoje a gente tem os fóruns nacionais, o Fórum Paulista, que se mobilizam também para levar as demandas, né? Hoje a gente tem a facilidade da internet encurtar um pouco essa distância, e a gente está sempre acompanhando os debates, e é muito importante saber disso, inclusive dessa mobilização pesada dos secretários em relação a esse processo. Dulce, por favor, conte, nos brinde com a sua vivência. Boa noite a todos, boa noite, Renato, Boa noite. Mariana Penha, Rosângela, boa noite àqueles que nos acompanham no Facebook. Eu vou, Renato, me permitir um pouquinho mais para trás para colocar um pouco mais esse contexto do que era fazer gestão de trânsito com o Código Nacional de Trânsito. O Código Nacional de Trânsito 66 não trazia a palavra município em nenhum artigo, nada, zero. Não existia município. E São Paulo foi pioneira, porque ela fez um convênio com o governo do Estado para fazer a gestão municipal. Mesmo assim, quem fazia a fiscalização de trânsito era a Polícia Militar, por convênio, né? Então, eu acho importante, hoje nós temos muitos municípios, nós temos um trabalho muito grande, agentes municipais por esse Brasil inteiro, e isso nada existia, né? Isso não existia. Eu acho que é importante a gente enxergar o que era fazer gestão municipal por convênios, né? Qualquer problema, o governo do Estado gritava: eu vou romper o convênio, eu vou romper o convênio. Quando não era o prefeito, né, Penha? Às vezes o prefeito também ficava nervoso e dizia que ia romper o convênio. Quer dizer, era uma instabilidade para fazer esse trabalho de gestão muito grande, né? E eu quero aqui enaltecer um desembargador já falecido, né, que foi presidente do CETRAN de São Paulo, o doutor Geraldo de Faria Lemos Pinheiro, que o livro dele era A Nossa Bíblia, né? Eu comecei a trabalhar no trânsito em 83 e segui com o livro do doutor Geraldo e do doutor Dorival Ribeiro, né, até 98, quando o CTB entrou em vigor. E o doutor Geraldo ele foi pioneiro porque ele entendeu que a fiscalização de trânsito não era só e exclusiva da Polícia Militar. Então, ele autorizou, na época, em São Paulo, as chamadas moças da Zona Azul a fazer a autuação quando faltava o cartão, ou quando o cartão estava vencido, ou quando era rasurado. Só que, então, veja a situação. Elas passavam fiscalizando, quando chegava um veículo estacionado na frente de uma guia rebaixada, elas não podiam autuar, porque não era a Zona Azul. Se atravessasse a rua e tinha um estacionamento proibido, elas não podiam autuar porque o estacionamento era proibido. Então, essa introdução, quando Ailton Brasiliense, então presidente da CT e diretor do DSV, entra nesse grupo de trabalho para que os municípios, isso que a Penha já colocou, não vou me repetir, mas parece simples, mas não era. Quer dizer, no fim, o município estava no projeto de lei do Executivo, depois de toda essa luta, e quando entrou, então, na Câmara dos Deputados, a gente brincava porque, de repente, à noite, o artigo dos municípios desaparecia do projeto de lei. Então, você ia dormir com o artigo ali e acordava sem o município. Aí a gente colocava novamente. Então, isso foi muito forte, muito forte. E, realmente, nós íamos a Brasília, íamos de gabinete em gabinete, de deputado em deputado, conscientizando da necessidade de ter os municípios dentro do Código de Trânsito brasileiro, E inúmeras outras inovações
Podemos depois a gente falar um pouquinho das outras inovações do código, né? Eu não sei se retomamos ou se continuo mais um pouquinho. Não, você pode continuar, porque a segunda pergunta que eu ia começar aqui, eu ia fazer justamente para você, né? Você fez essa colocação da introdução do município, né? Esse código de trânsito atual, ele tem esse caráter municipalista, né? Em relação ao anterior, que era totalmente Estado, né? E a gente ainda vê hoje, passado tanto tempo, que apenas 30% dos municípios estão integrados, né? Ainda que a maior parte da frota esteja, mas a intenção, creio eu, no início era que todos os municípios estivessem integrados, né? O Sistema Nacional de Trânsito tivesse, né? Então, a pergunta que eu ia fazer para você é referente à questão da fiscalização, que você sempre foi muito envolvida, né? Como que foi o desenvolvimento da fiscalização com agentes civis, né? No caso de São Paulo, os marronzinhos, posteriormente nas outras cidades, a amarelinha, aqui em Sorocaba, na gestão do prefeito, não me recordo do prefeito, eu lembro que foi o Renato Gianola, que era o presidente da URBS, que encampou isso e trouxe para a equipe técnica da URBS o corpo de agentes da autoridade de trânsito que não tinha, que a gente trabalhava com a Guarda Civil Municipal, que era conveniada, que desenvolvia as ações de fiscalização. Daí Sorocaba passou a contar em 2010 com os agentes da autoridade de trânsito. E como que foi, Dulce, introduzir esse pessoal no Código de Trânsito? Eu imagino que deve ter sido uma luta não muito fácil, né? Então, Renato, eu só queria pegar um gancho do que você falou, que 30% dos municípios, se não me engano, dá perto de 90% da população, né? A gente nem fala mais que frota, vamos falar em pessoas. E realmente existia, desde do debate da elaboração do CTB, chegou a se cogitar que as pequenas cidades não entrassem na gestão de trânsito municipal, mas isso era inconstitucional. Foi cogitado, foi estudado isso, se você podia fazer um corte pelo número de habitantes, porque já naquela época se imaginava que os pequenos municípios iam ter muita dificuldade de fazer a sua gestão, né? Pela dificuldade de ter técnicos, de ter montar um órgão de trânsito, mas foi colocado que não era constitucional você ter cidades que têm competências para determinadas coisas e cidades que não têm, né? Então, essa ideia foi abandonada. Então, realmente é uma luta, eu acho que não de todos os CETRAN de São Paulo, né? Eu pertenço ao CETRAN de São Paulo, também muito preocupado em aumentar o número de municípios integrados, apesar de a gente ter um número que ultrapassa 50% aqui no estado de São Paulo, mas buscando um maior número de municípios integrados. A fiscalização foi os primeiros operacionais. Eu digo que a história da gestão de trânsito municipal se confunde até o código do CTB entrar em vigor com a história de São Paulo, que São Paulo veio abrindo esse caminho. Então, nós tínhamos alguns operadores que nem sequer usavam uniforme. A Penha pode falar um pouco sobre isso, né? Eles iam para a rua sem uniforme para operar o trânsito, porque eles não podiam fiscalizar, né? E em São Paulo a gente deu esse passo antes do Código de Trânsito Brasileiro, a gente deu esse passo com um convênio, né? E desse convênio, que foi amparado por dois grandes pareceristas, né? Que era o Geraldo Ataliba e o Eli Lopes Meirelles. Eles fizeram pareceres para a cidade de São Paulo, que foram levados ao governo do Estado para que o convênio fosse modificado para que nós tivéssemos agentes civis. Então, nós começamos com os agentes civis em 1991, 1992. Né? Aí nós já tínhamos
as agentes da Zona Azul treinadas para autuar a Zona Azul, e o treinamento delas, então, eu era responsável pelo desenvolvimento tanto dos procedimentos quanto do treinamento. Então, nós começamos com as agentes da Zona Azul, que já sabiam autuar, né? Já sabiam fiscalizar, agregando a elas aquela guia rebaixada, aquele estacionamento proibido. Eu acho que a Rosângela também tem uma experiência muito grande em Curitiba. Não sei se ela quer complementar, depois a gente volta mais um pouquinho nessa Renato. Deixa eu só complementar uma coisinha, antes de passar para a Rosângela, porque a Dulce lembrou muito bem da questão das chamadas moças da Zona Azul, né? Que eram as nossas agentes, e que isso foi porque a Zona Azul era uma experiência existente na França e foi trazida para São Paulo por volta de 1978, por aí. E quando chegou, e a EMURB de São Paulo, na época, que coordenava as moças, e em 1981 foi feita a passagem, até entre 81 e 83, foi feito, vamos dizer, assumir, a CET passou a assumir, o DSV passou a assumir essa gestão e a fiscalização da Zona Azul. Então, como a Dulce bem lembrou, foi o primeiro grande passo para realmente o município poder ter os seus agentes municipais, mas elas ficavam bem restritas à questão do estacionamento, onde havia o estacionamento rotativo regulamentado pago. Né? E depois, o grande passo, como a Dulce lembrou e já citou, foi depois com o convênio, já na década de 90, com o governo de Estado para os agentes municipais, elas passaram a atravessar a rua, né? Elas passaram a ampliar a área de atuação. Mas realmente foram passos importantes que foram sendo dados, inclusive, até no caso delas, de criar lugares para elas se trocarem, para ter vestiário por zonas, por regiões. Eu coordenei na época, eu estou vendo que está o Seju Cato e tem mais outras pessoas que participavam da nossa equipe de trabalho e que foi feito um manual de normas de projeto de Zona Azul para que tivesse, na época, tudo definido de acordo para ser bem estruturado. E quando, depois de muitos anos, houve o concurso e entrou homens, foi complicado porque tiveram que fazer adaptações dos escritórios, dos locais e ter vestiário para homem. Só lembrando isso aí para completar o que a Dulce falou. Então, Penha, que ano foi que começou a Zona Azul em São Paulo? Foi, acho que 78, por aí, que foi vindo até um pouco antes, porque eu estava, nessa época, na Sondotécnica, acho que foi 77, por aí. Então, a gente pode dizer que a fiscalização de trânsito em São Paulo... Desculpa, lembrei, 75 que foi feito isso. Então, a gente pode dizer que a fiscalização de trânsito em São Paulo começou com as mulheres, não com os homens. Com as mulheres, sim. Olha só, um dado importante, né? Hoje em dia, que a gente praticamente... Os agentes da autoridade de trânsito que a gente vê nos municípios, praticamente formados de homens, né? A história começou com as mulheres. Rosângela, você... E a mesma coisa foi o inverso, sabe? Quando os agentes ficaram em grande quantidade e as mulheres queriam ser agentes dessas, vamos dizer, operacionais, houve um problema sério também para admitir, para fazer com que elas tivessem essa oportunidade para operar o trânsito no meio de um cruzamento. Foi um passo difícil e foi importante também. Olha só que dado interessante. Eu gostei muito disso, de saber que os agentes da autoridade de trânsito começaram com as mulheres colocando a ordem na casa, vamos assim dizer. Elas começaram a atuar em 83. 83? 83. Né? Como bem disse a Penha, depois a gente dizia que elas, em 92, elas atravessaram a rua. E realmente o treinamento também em 92 iniciou com elas, porque elas já conheciam, elas sabiam o que era um talão, né? Elas sabiam o que era um enquadramento, elas já tinham um conhecimento. E é muito interessante, porque a gente saía com caixa de bombom, com
A gente sempre saía da sala de aula com presentes daquelas moças muito queridas, né? Muito queridas. Rosângela, fazer algum comentário, Rosângela? Não, só primeiro boa noite, né? Muito obrigada pelo convite. É uma delícia participar aqui desse bate-papo com essas feras aí, né? Com Dulce, Lutfala, com Penha, com você. Então, muito Obrigado. gostoso escutar toda essa história aí do CTB. Na verdade, Curitiba começou com as agentes a gente aqui chama de STAR, estacionamento regulamentado, né? Começamos na década de 90, e bem depois de São Paulo, né? E também com mulheres, né? Alguns homens, uns poucos homens, mas principalmente com mulheres. Mas, na verdade, na época, elas não atuavam, né? Era a Polícia Militar ainda, o BPTran, que fazia. Curitiba só passou a ter os agentes de trânsito mesmo fiscalizando a partir da municipalização do trânsito, que foi em 98, né? Então, lá atrás, a gente tinha o estacionamento regulamentado, mas elas só faziam as anotações ali, né? E aí dependiam da Polícia Militar para atuar. Legal. Daí, Dulce Penha, como que foi esse processo da gente começar a ter esses agentes de trânsito no município, esse momento de se colocar ali no artigo 280, né, parágrafo 4º, se não me falha a memória, que pode ser um agente estatutário, seletista ou ainda policial militar. Como que, eu acho que esse foi um dos artigos mais difíceis de ser aprovado ou não? Como que foi essa história? Contem para nós. Eu acho que foi um dos artigos mais difíceis de ser redigido. Nós tínhamos também, parece que hoje o mundo é das mulheres, né? Naquela época tínhamos também uma assistência jurídica no DSV, né? Que era o órgão de trânsito de São Paulo, né? Assessorado pela CT, uma assistência jurídica de mulheres, todas muito guerreiras, e que ajudaram a escrever esse artigo. Esse artigo foi escrito junto, né? Todas nós, com as advogadas, as procuradoras, né, da assistência jurídica do DSV. Essa preocupação de colocar a palavra servidor, né, para que ficasse claro que não eram necessariamente funcionários públicos, porque nós já tínhamos os agentes da CT São Paulo, por convênio, que eram e são até hoje seletistas, que é uma grande discussão, né? E então foi realmente um trabalho difícil, não só redigir esse artigo, mas fazer com que ele tramitasse incólume pela Câmara, depois pelo Senado e depois novamente na Câmara. Não sei. Nós tivemos uma dificuldade muito grande, acho, na Câmara, com a questão do próprio artigo 24, né, Dulce, que foi um sofrimento, porque, da mesma forma que na comissão que preparou o projeto de lei, lá na Câmara foi resolvido que iria deixar para o final o artigo 24. Então, foi assim uma situação extremamente difícil para nós, porque a gente acompanhava, falava com os deputados, e já tínhamos assim quase que perdido tudo, né? A questão de tinham muitos deputados que não queriam, fazendo pressão em cima do presidente do CONTRAN na época, que era inclusive da Polícia Rodoviária Federal. Existiam dos membros do CONTRAN, eram todos da Polícia Rodoviária Federal praticamente, e realmente estava uma situação extremamente difícil de ser aprovado. E tivemos a ideia de pedir para o secretário de São Paulo falar com o prefeito, que fez uma ligação lá para Brasília, expôs a necessidade do interesse grande do município de São Paulo de que houvesse o processo de municipalização ocorresse de fato, que já vinha ocorrendo por convênio, conforme a Dulce falou, e acabou fazendo uma pressão sobre o presidente do CONTRAN, que estava reunindo os deputados, participando, e acabou nos chamando, e acabou... o acordo foi que, para o município, para o artigo 24 permanecer, o acordo ficou
de ficar nas disposições transitórias e finais, né, Dulce? Uma forma de aprovação do órgão municipal, coisa que não era para ter, era para ser o artigo 24 contendo toda a descrição do que deveria o município fazer e não teria que ter aprovação, mas isso foi um acordo, senão não seria aprovado o código e não teria mais município. E só completando, Renato, essa situação de ter criado os agentes civis, eu tive uma noção assim muito mais forte do que estava acontecendo quando eu acabei saindo da CT e fui dar os primeiros cursos para agentes de trânsito no Nordeste. E na hora de despedir de um curso, acho que foi o primeiro ou segundo, acho que o segundo curso, as pessoas que falavam comigo falavam assim coisas tão impressionantes no final do curso que eu entrei no avião e falava: meu Deus do céu, o que está acontecendo? Nós estamos mudando, estamos ampliando, criando cargos, funções. Nossa, vai ser um número assim, incrível de agentes de trânsito pelo Brasil, novo cargo, nova função. E eu só tive essa noção exata de tudo, do resultado, né, desse trabalho, né, de ir para Brasília, de justificar, de ter esse artigo, né, falando do que era o agente, nesse dia, voltando de um curso que eu estava dando no Nordeste. Foi uma sensação muito boa. Parecia que eu estava acima do avião, eu estava dentro do avião, mas parecia que eu estava acima. É uma sensação muito boa essa mesmo, quando a gente vai transmitir conhecimentos, né, Penha? Você que já me proporcionou essa possibilidade em vários cursos de tratar de agentes de trânsito, de operadores de trânsito. Aqui em Sorocaba eu tive a oportunidade de treinar a parte de legislação de trânsito com os agentes da autoridade de trânsito da cidade à época, e é muito gostoso, né? Essa sensação que a gente tem posteriormente de levar o conhecimento, né? E você falou, vocês, a Dulce, você, Penha, comentaram a respeito do artigo 24, né? E todas as pessoas que perguntam em relação a o município pode fazer aquilo, eu recomendo a leitura do artigo 24. Essa questão mesmo da Zona Azul que a gente tratou agora há pouco, né? Mas eu quero estacionar na frente da minha casa, tal. Então tem tudo, tá dentro da competência do município usar aquele espaço, né? Porque o direito é o de ir e vir, não de estacionar na frente, né? E cada dia isso fica mais latente, com essas vias repletas de automóveis, de moto. Então a gente precisa direcionar até algum espaço, e hoje mais até direcionando não mais para o veículo automotor, mas sim para a bicicleta, né? Essa mobilidade ativa e sustentável. E agora eu vou falar um pouco com a Rosângela. A Rosângela participou da questão dos manuais de sinalização, né? Rosângela, você que trabalhou naquele período pré-CTB com sinalização nas cidades do interior do Paraná, posteriormente veio esse CTB como um anexo 2 que trata da sinalização. Como que foi para você esse novo momento, essa questão que levou até ao desenvolvimento dos manuais de sinalização para serem utilizados em todo o país? Conte para a gente um pouquinho dessa história, por favor, Rosângela. Ô, Renato, vocês estão me vendo porque eu não estou conseguindo ver vocês. Não sei o que aconteceu com o meu Zoom aqui. Estamos vendo perfeitamente, vendo e ouvindo, alto e claro. Bom, porque eu não vejo vocês, mas daqui a pouco eu resolvo. Então, na verdade, assim, eu participei desde 2003 da Câmara Temática de Engenharia do CONTRAN, e foi quando a gente começou a fazer a revisão do anexo 2, né, do CTB, que depois foi transformado aí na Resolução 160, isso já foi em 2004, e depois, então, nós participamos aí praticamente hoje nós temos 6 manuais publicados, né, em função de resoluções. Muito bom a gente ter participado desses manuais, foi super importante, íamos também todo mês para Brasília, passávamos lá 2, 3 dias, né, discutindo, fechados, trancados, na verdade,
num hotel, normalmente, discutindo o trânsito, e aí participávamos nós, às vezes eram reuniões concomitantes entre a Câmara Temática de Engenharia, de Esforço Legal, Educação, enfim, as outras câmaras. Tudo que passou pela Câmara de Engenharia, depois passou pelo Esforço Legal, para que fizéssemos um manual de fiscalização, né, em função principalmente do manual de regulamentação, né, vertical de regulamentação. Então, foi bem importante. Hoje, eu fiquei de 2003 a 2010 participando, depois eu saí, né, da Câmara Temática de Engenharia, outras pessoas participaram de Curitiba, e eu retornei agora participando novamente. Agora está sendo discutido, inclusive, o manual cicloviário, que eu acho bem importante. Até essa época de pandemia, muito se incentiva, né, os modais ativos aí de deslocamentos, e muitas cidades acabam fazendo projetos, implantando estruturas cicloviárias, cada uma do seu jeito, vamos dizer assim, porque você tem um pouquinho ali do manual de sinalização horizontal, mas é muito pouca coisa que se fala, na verdade, da sinalização de uma estrutura cicloviária, porque você pode ter uma ciclovia, uma ciclofaixa, um compartilhamento. Então é importante esse manual. Está sendo discutido agora na Câmara Temática para que ele seja publicado. Além dele, também o manual rodoferroviário, né, que também é importante. Muitas cidades brasileiras têm cruzamentos, né, passagens de nível, né, com linha férrea. Muitos acidentes acontecem, fica sempre aquela discussão, quem chegou primeiro, né, Renato? Foi a linha férrea, foi a cidade. Exato. Eu acho que a responsabilidade é conjunta, né? Na verdade, nós temos aí sinalização ativa, sinalização passiva. A gente sabe que ativa, muitas vezes, eu não sei se alguma cidade do Brasil hoje tem uma ativa com cancela. Curitiba, por exemplo, tentou implantar no passado, mas nós tivemos muitos problemas. As cancelas que eram de alumínio roubavam, as que eram de fibra quebravam, e nós hoje temos aí uma sinalização praticamente passiva. As ativas são com semáforos, mas que temos grandes problemas com aquela máquina, que eu nem sei o nome, mas é uma máquina que hoje é a Rumo, que administra aqui a linha férrea, e existe uma máquina que ela vai afofando, vamos dizer assim, aquela brita da linha férrea, e, por incrível que pareça, essa máquina rompe os laços semafóricos. Então, a gente tem muito problema. Então, eu acho que o manual rodoferroviário ele vai ser um manual bem importante. E o que a gente sabe do Denatran é a questão do manual ainda também que eles gostariam de publicar, que é o manual de escolas, né, de área escolar, e dos pontos críticos, né? Então, eu acredito que depois que finalizarem todos esses manuais, aí volta-se para fazer a revisão dos mais antigos, porque a gente sabe que o manual aí de sinalização de regulamentação, ele vai ter que ser revisado, né? Algumas situações em que a gente sabe que mesmo com o manual de fiscalização aí, a gente tem alguns problemas, então a gente tem que revisar, mas eu acho assim, super importante para os municípios, a partir do momento que o Denatran publicou esses manuais, né? Muito ajudou, e principalmente com a municipalização e com as cidades podendo fazer essa padronização da sinalização, né? Sim, a padronização da sinalização é super importante, né? A primeira vez que eu fui para Santa Catarina, né? Minha esposa é de Santa Catarina, e eu fui para lá, não estava habituado, né? Tinha algumas cidades por lá que ainda não utilizavam a sinalização da forma correta. E eu fiz uma conversão à esquerda para entrar em uma rua, e a placa de indicando proibição, ela estava lá quase já depois que você tinha entrado na rua. Não tinha R24A. Então, aquilo me deu um pânico, porque a gente que milita na área de trânsito com segurança viária, dá um desespero quando a gente vê algo assim tão fora dos padrões. Imagina, você pega na contramão numa rua, Deus o livre, numa estação dessa, né? Então, aquilo... E aqui, eu comecei a ver a importância que se tenha, né? Até quando a gente vai para lá hoje, vê alguma sinalização que não está batendo com aquilo que o manual prega, e vejo que há dificuldades, né?
eu fico dando pitaco, não, eu vou, eu vejo alguma coisa, eu falo. Outro dia eu falei para a prefeitura de lá, uma cidade que eu frequento igual, que eu vejo muita sinalização equivocada, eu falei, olha, gente, é melhor vocês tomarem cuidado, porque isso daí pode causar um acidente, envolver problema para a prefeitura e tudo mais. Algumas coisas eles fazem, né? Principalmente a questão de sinalização, a qualidade, né? Usam placas com adesivo, que o tempo, o sol, acaba estragando tudo e a pessoa, às vezes, fica vendida, não sabe. Ela acaba cometendo uma infração de trânsito de forma involuntária. E aí entra, né, nessa questão da responsabilidade dos municípios, que está lá previsto no artigo 24, no artigo 1º, né? Então, as pessoas precisam, assim, os órgãos de trânsito têm que ter o pessoal realmente capacitado, né? E acho que isso, bem, vocês três podem falar muito sobre isso, que capacitação de pessoal de trânsito é o que vocês acho que mais fizeram na vida. Eu vou contar aqui um segredo, tem um segredo que eu já contei. Quando eu via a Dulce na TV Câmara falando do Código de Trânsito, eu sentava com meu caderninho e anotava tudo que a Dulce falava. E a primeira vez que eu fui na divisão técnica de trânsito e Instituto de engenharia, que eu ouvia falar da Penha, o engenheiro José Carlos aqui de Sorocaba falava da Penha. Quando eu conheci a Penha, conheci você, Rosângela, quando eu vi a Dulce entrando, eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, nossa, Zé, eu tô aqui. Eu falei, tá vendo? E assim, foi super gratificante, aprendo muito com vocês, né? Vocês três, Jaques, Osias, nossa, não dá para enumerar as pessoas especialistas em trânsito que tem aqui esse compromisso de ter um trânsito seguro no país, né? Às vezes as pessoas falam que o código pune demais. Não, tá aqui, vocês estão contando as histórias de como esse código veio para tentar preservar vidas, né? As pessoas não entendem corretamente o que o trânsito representa na vida das cidades, né? Na saúde, na educação e tudo mais. E eu queria então, Penha, Dulce, se vocês pudessem falar um pouquinho dessa questão da importância, e se o código, lá na concepção dele, previa essa questão do treinamento, de levar essa informação para as cidades, para os municípios, para a gente poder ter essa uniformidade de procedimento, que embora eu tenha experimentado essa situação de dificuldade em 2008, né, mas a gente ainda encontrava alguma coisa e ainda encontra. O que vocês têm a dizer nessa questão do código e dos treinamentos, de como fazer viabilizar um órgão de trânsito? Então, eu gostaria... Você quer falar? Não, tudo bem. Não, então, primeiro, queria comentar que você citou o primeiro artigo do Código, e ele inteirinho, todos os parágrafos dele são referentes à questão de preservação da vida e da responsabilidade objetiva dos órgãos de trânsito e o direito de ter um trânsito seguro, que é de quem é o usuário da via. E o usuário da via não é o carro, não é o motorista do carro. O usuário da via são todos aqueles que utilizam da via para se locomover. Então, é o pedestre, é o ciclista, o motociclista, motorista de caminhão, motorista de ônibus, motorista de carro, o cavaleiro, né, a charrete. Então, aqueles que são usuários da via são as pessoas que têm direito a circular com segurança. E eu digo o seguinte, que no meu ponto de vista, circular no trânsito, andando, usando as vias, é um exercício permanente de cidadania, porque você tem que respeitar as regras, e as regras estão no código, estão nas resoluções, estão na forma que a sinalização está implantada, de regulamentação, e é com isso que você, respeitando as regras e respeitando uns aos outros, que todos têm direito de circular, você acaba tendo um trânsito melhor. Então, só a questão do treinamento é super importante. Os técnicos, nós tivemos oportunidade de dar um treinamento pelo Ministério das Cidades no Brasil inteiro, 92 cursos de graça para os órgãos de trânsito, uma licitação que nós ganhamos há muitos anos atrás, e existiam municípios onde tinham mais de 60 inscritos, existiam municípios que tinham 5 inscritos, e a gente tinha que telefonar e falar para mandar os técnicos, e a gente ouvia, às vezes, de um gestor falar, mas o meu técnico vai acabar sabendo mais do que eu.
né? E eu falava, puxa, ainda bem, tomara que sim, né? Porque a gente vivendo e aprendendo, a gente vai cada vez ficando melhor, né? E o bom gestor é aquele que confia nos seus técnicos e acredita e escuta e faz com que eles se cresçam também. E só para, vamos dizer, comentar em cima do que a Rosângela falou, do manual atual, dos manuais atuais, que estão sendo vistos, fazendo, desenvolvidos lá nas câmaras temáticas, eu gostaria de ressaltar o esforço que nós fizemos na década de 70, o Seju, o Cato, que está aí, Walter Casseb, Eduardo Vasconcelos, faziam parte da minha equipe, e o gerente era o Moreno, né, Francisco Moreno Neto, na CT de São Paulo, com o Elmir Germani, que era o gerente, o Scaringella, que era o presidente da CT e secretário depois de muito tempo. Veja, o que acontecia é que nós desenvolvemos do nada um manual, do nada, não tinha manual. E nós achamos que o município de São Paulo, que tem 1.500 km², tinha que ter um padrão. Não podia ter um engenheiro que projetasse lá na Zona Leste, no limite, e o outro estivesse projetando na Zona Sul, lá em Guarapiranga, e o outro na Zona... Não podiam projetar de forma diferente, as placas não podiam ser diferentes, as placas tinham que ser iguais, a forma de projetar. Então, nós desenvolvemos, dentro da CT, um manual de sinalização urbana, que tinha 9 volumes, em que desenvolvia esse grupo, depois a gente apresentava para uma comissão, onde participavam técnicos de várias áreas da empresa, discutimos, fechávamos cada uma das placas, cada uma dos setores, e esse manual, na verdade, foi um manual que serviu de base para, vamos dizer, saírem os outros manuais com o tempo, e que a própria Resolução 180 se baseou nesse manual, e as outras resoluções, 343, 366, e vai todas assim, se baseando num trabalho que foi inicial e que foi do nada. Então, foi uma metodologia que a gente achou, desenvolvemos entre nós. Então, como é que vamos fazer? Aí vamos começar a pegar isso, fazer aquilo, e no fim acabou saindo esse manual que teve uma repercussão. Na verdade, tem uma coisa muito engraçada nesse manual, Renato, que é o seguinte: eu imprimi 100 exemplares e eu numerei os exemplares. Então, eu entregava os exemplares para as áreas da CT com um termo de responsabilidade, recebendo esses manuais. E aí, depois eu vinha saber que tinha sido feito cópias, assim, né, entre eles, porque estavam vendendo essas cópias para as empresas de engenharia. Então, esse foi uma coisa muito, no fim, depois divertida, mas porque a situação era do zero, né? Então, quando a gente fez a parte de orientação, do manual de orientação, e o próprio programa de orientação de trânsito, que foi um outro grande projeto que eu tive a oportunidade de coordenar, não existia placas, não existiam letras, alfabeto. Nós tivemos que desenhar letra por letra, e eu fui numa empresa fazer as facas daquelas letras, baseado nos padrões americanos, e aí fizemos as linhas de corte, os modelos de corte para cortar as letras, tinha uma régua com as medidas para eles montarem, para que as placas tivessem um padrão. Então, essa questão do padrão foi fundamental, porque eu, quando estava no 4º ano da faculdade, eu tive a oportunidade de... O Renato sabe dessa história, eu acho, de escutar um diretor de engenharia do Detran, que foi na FAO fazer uma palestra, e foi falar sobre sinalização, porque nós tínhamos também, além de planejamento urbano, projeto, desenho industrial, tinha comunicação visual, e ele foi falar sobre as placas. E aí eu perguntei para ele, mas como é que as placas são feitas? Porque eu vejo que uma é um pouco diferente da outra. E eu lembro que ele falou assim, eu escolho aqueles guardas, usa essa palavra, que tem pendões artísticos para fazer pintura das placas, né? Então, uma das primeiras coisas que eu quis fazer no DSV, antes da gente assumir o trânsito, quando, em 1972, a gente estava preparando o DSV para assumir o trânsito, foi padronizar as placas. E eu comecei a padronizar nessa época. E você comentando a respeito da criação, né? A gente participou de alguns processos de implantações de
algo inovador que teve aqui pela cidade, né? Aqui em Sorocaba existe chamado Bus Bike, né? Que é a faixa exclusiva de ônibus que compartilha o uso com a bicicleta, né? E quando isso surgiu, a gente falou, mas será que vai dar certo? Criamos uma regulamentação, foram treinados os condutores do transporte coletivo, e a gente ficou naquela expectativa, né? Uma delas era próxima à casa dos meus pais, eu ia quase que todo dia ali para ver se aquilo estava funcionando e para contar para os meus chefes à época se aquilo funcionava, porque era, imagina, um ônibus andar junto com uma bicicleta numa rua normal que estava recebendo uma faixa exclusiva. Então, esse processo, e às vezes, a gente precisa mesmo ter que criar para moldar para uma novidade, né? Porque a legislação ela é muito engessada, como a gente vê. Em algumas partes, ela acaba engessada, mas não consegue esse dinamismo que às vezes até precisaria. Mas o processo, né, legislativo brasileiro é muito, muito lento. Então, eu vejo que essa questão de criação, de buscar novas alternativas, ela é complicado. O técnico acaba quebrando a cabeça, né? E muitas vezes que a gente manuais. Eu lembro quando houve o início da década de ações para a segurança viária, né? A primeira década, né? De 2011 até agora 2020, que acho que todos nós participamos daquele evento na FGV, né? E foi discutido amplamente, tinha gente do Brasil todo ali na FGV para discutir o que a gente ia propor, os pilares que o Brasil ia fazer, né? Como que ia trabalhar a questão da segurança viária, né? Então, mais uma vez, eu gosto de reforçar isso para as pessoas, porque muita gente acha que o código a gente visa a arrecadação, e não é isso, né? A arrecadação, ela vem em função do descumprimento das normas, né? E o código em si, no seu artigo 320, ele coloca isso como uma forma educativa e democrática, que o dinheiro do trânsito necessariamente tem que voltar para essas ações, para treinar o pessoal, para melhorar a fiscalização de trânsito, né, como um todo. Então, é bem legal. E, Penha, eu gostaria que você contasse aquela história desse treinamento, já que para contar causa, né, Dulce? Aqui a gente... Aquele Pois treinamento que você... então, eu só vou querer contar um caos antes, então. Vou pegar um gancho aqui da sinalização, porque hoje você tem um manual, né? Mas, enquanto estavam se discutindo, né, eu não me lembro exatamente que momento foi, nós temos aqui acompanhando também o nosso amigo Osias, lá de Minas, e tinha uma briga muito grande entre São Paulo e Minas sobre a placa R24A, porque São Paulo usava a placa R24A de uma forma e o resto do Brasil, para falar a verdade, não era só Minas, usava de outra. Então, eu me lembro que os mineiros chegavam para mim e diziam assim, do jeito que vocês usam o R24A, o mineiro fica dando volta no quarteirão, nunca chega em lugar nenhum. Pois é, né? Porque era a direção a ser seguida, e não como hoje a gente usa R24A. Né? Então, eu ria muito. Deixa eu só fazer a tecla SAP para as pessoas que não são iniciadas na área de trânsito. Desculpe, né? A R24A, o sentido obrigatório da via, né? Que quando você vai entrar numa via, ela tem a placa indicando que você não pode fazer ali a conversão à esquerda ou à direita, né? Então, essa é a placa R24A que a gente está falando, que a Dulce está contando. Pode falar. Eu queria também aproveitar para esse paralelo, né? A Penha falou dos manuais de sinalização, nós fizemos o manual de fiscalização. Né? Eu também estou seguindo aqui, tem o Gesura, que é lá de Curitiba também, porque nós iniciamos a fazer o manual de fiscalização com esse mesmo intuito que a Penha falou da sinalização, porque nós não podíamos ter um agente fiscalizando de um jeito na Zona Azul, na Zona Sul, e de outra forma na Zona Norte. Então, nós, quando começamos a fazer os treinamentos para os agentes civis, nós começamos a escrever manuais que começaram com pequenas plaquinhas que nós plastificávamos para que eles usassem na rua, porque nós também começamos com um número de infrações pequeno. Nós começamos com 20 infrações básicas.
e depois fomos somando outras e outras e outras, porque para que aquele conhecimento se enraizasse no agente. E aí nós começamos a desenvolver o nosso manual e aí começamos a convidar, né, outras cidades para vir a São Paulo para fazer esse manual, né, que nós participou Curitiba, participaram várias cidades, né, e aí montamos um manual que nós entregamos ao Denatran e que serviu de base para o manual de fiscalização que está aí hoje, né? Então, realmente, uma cidade do tamanho de São Paulo, você não pode ter um agente trabalhando de uma forma e outro agente trabalhando de outra, como também foram desenvolvidos por outros técnicos da CT, que também nos acompanham aqui, os manuais de operação, né? Operação de trânsito. Então, você precisa ter esses manuais, senão você não consegue trabalhar em cidades do porte de São Paulo, de Curitiba, Belo Horizonte, né? E aqui o Osias está dizendo sim, que morreremos discutindo isso, porque ele ainda acha que Minas está correto. Dulce, só uma parte aqui do que você falou, que eu acho importante também, Renato, é a gente enaltecer a NTP na época, porque a gente se reunia em São Paulo, o doutor Ailton, presidente da NTP na época, nos cedia uma sala para que a gente pudesse fazer grupos técnicos, a gente tinha os grupos técnicos, e, na verdade, esses grupos técnicos é que serviram de base, né, para os manuais que o Denatran fez nas câmaras temáticas. Então, foi muito importante, né? E aí participavam realmente os técnicos da CET, Curitiba também a gente ia, o pessoal de Belo Horizonte, à época a Sayonara, acho que o Osias também foi, né? O Genzura, que é um agente de trânsito nosso, um supervisor, super importante, que ajudou muito, né, na questão do manual de fiscalização. Então, assim, foi muito importante aquela época, boa época que a gente participava, né, fazia esses grupos técnicos e a gente também ficava discutindo bastante para depois levar até as câmaras temáticas do CONTRAN para servir de base, como a Penha falou. Então, Só nessa queria fazer época... mais um complemento em relação às câmaras temáticas, quando a Rosângela falou das câmaras, eu tinha até anotado aqui na minha lista, porque quando a Ailton Brasiliense foi para Brasília para assumir o Denatran, e eu fui acompanhando ele, o que ele fez? O orçamento do Denatran era muito pequeno, mas, mesmo assim, ele usou esse orçamento para que todos os integrantes das câmaras temáticas tivessem os seus custos todos cobertos pelo Denatran. Então, o Denatran pagava a passagem aérea, pagava o hotel e pagava as refeições também. Então, toda essa produção das câmaras temáticas, elas foram realmente custeadas pelo Denatran, porque o Denatran entendia que aqueles técnicos estavam doando o seu tempo para o Denatran, para a produção, na elaboração de resoluções, na elaboração de manuais. Então, isso é muito importante, porque não são todos os órgãos de trânsito que têm condições de custear as viagens desses técnicos para esse trabalho, que é um trabalho voltado para o Brasil, né? Ele volta e ele é dedicado a todo o país, né? Eu concordo com isso. Eu acho que até hoje deveria ser assim, porque certeza. muitos técnicos que têm uma vivência importante, têm muito a contribuir com o país, como você bem colocou, acabam sendo limitados para essa questão orçamentária, né? E, como você falou, está trabalhando em benefício do nosso país, do trânsito brasileiro. Então, eu acho que nada mais natural que isso continuasse a ocorrer, né? O doutor Ailton Brasiliense é um profissional fora de... Né? Eu admiro muito, é um especialista que adoro ouvi-lo falar, aprendi muito com ele nas reuniões lá na NTP, no próprio Instituto de Engenharia, nos fóruns paulistas, no Fórum Nacional.
Então, a gente vê que realmente foi uma administração muito boa. Penha, você ia falar alguma coisa? Então, eu queria complementar o que a Rosângela falou a respeito da NTP. Nessa época, eu fui coordenadora da comissão de trânsito da NTP durante 10 anos, aproximadamente. E o Ailton, depois que saiu da CT, passado um tempo, ele assumiu realmente a NTP e deu força para essa comissão, deu respaldo para a gente trabalhar e fazer o trabalho que a Rosângela contou, que foi um trabalho muito importante, reuniões que a gente realizava técnicas, debates técnicos, de brigas técnicas, porque cada um tinha a sua posição e discutia, mas um respeito enorme um pelos outros, pelos profissionais, e somos amigos assim até hoje. E o que eu queria dizer é que esse trabalho, na verdade, acabou dando, viu, Rosângela e Dulce, eu acho, na minha opinião, acabou dando o respaldo para o Ailton se tornar diretor do Denatran. Então, isso foi, na época, muito importante, que deu aquela visão, porque ele participou no código também, né, Dulce, no primeiro ano, ele ia também junto conosco lá na Câmara, fazendo conversas com o relator, com os deputados, e teve uma participação fundamental no código realmente. Então, eu acho que esse trabalho que você ressaltou, Rosângela, é importante por causa disso, né? E eu acho que também, da mesma forma como Osias, de vários outros técnicos de várias partes de outros, né, de outras cidades, como foi de Curitiba, de Salvador, que vinha também técnicos, daqui de São Paulo, da região, de Campinas, e nós tivemos assim profissionais participando, colaborando, até de Brasília, né, também, pessoas que tinham experiência, e ajudaram a formatar as propostas que a gente levou inicialmente e formatar as propostas depois que geraram esses manuais de sinalização. E só ressaltando que a questão do treinamento que você falou, Renato, eu acho fundamental. Eu sou assim, acho que os técnicos têm que estar, mesmo aqueles que tiveram a oportunidade de ter um curso na graduação, que é muito raro, sobre trânsito, praticamente não existe na graduação, algumas faculdades de engenharia, algumas faculdades de arquitetura, mas muito pouco, dão uma formação boa na área de trânsito, na área de sinalização, por exemplo, na área de sistema viário, enfim. E as pessoas, os profissionais, acabam tendo que se formar nessa área depois, e na oportunidade, ou no dia a dia, ou em cursos, quando tem cursos de pós-graduação, em cursos MBA, né, em cursos que a formação é fundamental. E eu acho que a gente tem que estar aberto para aprender até morrer. Então, nós estamos aqui conversando, eu estou aprendendo também muito com vocês também, claro. Mas a gente está falando ter o treinamento, né, Pen? Nas próprias faculdades de Direito, o Código de Trânsito Brasileiro, você não se ouve falar a respeito dele. Ele é um código como os outros, né? Ele rege as regras do ir e vir dentro do contexto do trânsito, né? O que tem que ser feito. É uma legislação como outra qualquer. E a gente não ouve. Eu, advogado da área que gosto, né? Eu vivenciei isso dentro do órgão de trânsito. A gente foi sempre buscando a qualificação, até hoje a gente continua estudando, estuda muito, né? Porque a nossa legislação é constante, as mudanças, as alterações, as resoluções, a portaria, muda de nome, né? Vem projeto de lei, não vem projeto de lei. Eu me recordo que nesse período de 2008 até 2012, 2016, quantos projetos de lei nós nos sentamos para discutir, né, de alteração do código, e esse que chegou esse ano, no meio do ano passado, tramitou rápido, tá, para ser aprovado, né? Mas a gente debateu muito as alterações, debatemos muito o que aquilo implicaria para os municípios, né? E essa questão do treinamento eu vejo como importante mesmo, porque o próprio mostrar que o técnico bem capacitado, até o agente autuador, quando ele vai lavrar o seu auto de infração, saber aquilo que ele está falando, né? Para devidamente, se tiver alguém errado, que ele seja punido por conta com fundamento, e não para criar uma animosidade entre as pessoas, né?
Então, isso é muito importante. Então, Renato, mas pode falar, Dulce. você me permite, eu estou já há algum tempo, e você me trouxe esse gancho, falar um pouco do lobby, né? Todas as pessoas, normalmente, isso na década de 90, então o lobby era um palavrão, né? As pessoas só faziam lobby por assuntos que eram de seu interesse próprio. E ir a Brasília, acompanhar a tramitação do projeto de lei, discutir artigo por artigo, isso é lobby, mas é um lobby bom, é um lobby que pensa na preservação da vida, que pensa na população. E eu queria trazer aqui a experiência, né? A Penha lembra muito bem disso, que quando o projeto de lei do atual CTB foi para o Senado, né, nós não tínhamos contato nenhum com o senador relator, né? E nós começamos, então, a visitar o assessor dele e levar as ideias a ele e discutir, mostrar a necessidade de uma gestão de trânsito municipal, a necessidade da educação do trânsito. Então, isso nós fomos indo e voltava, e na outra semana a gente voltava, na outra semana a gente voltava. E aí teve uma hora que ele abriu o trabalho dele para a gente, né? E ele disse, olha, o lobby de vocês é um lobby para o bem da população, então eu vou ouvir vocês. Eu acho importante saber o que vocês têm para trazer, porque nós tivemos no Senado um número enorme de emendas, foram centenas de emendas. E aí tem uma história que a gente não contava na época, porque não podia, né? Mas agora eu acho que já pode. Eu fui convidada por esse assessor para auxiliá-lo na revisão das emendas. Então, eu saí daqui de São Paulo, fui ao encontro dele, e nós fizemos recebemos todas essas emendas, fizemos uma revisão de emendas e nos auxiliaram, nós todos, né, auxiliamos ele para que eles fizessem o seu relatório em cima daquelas emendas. Eu descobri o que era emenda, porque eu não sabia, né? Nós descobrimos o que era destaque, que também nós não sabíamos, né? Nós aprendemos, né, ali na lida, né, no dia a dia, e foi um trabalho muito importante, porque o código saiu íntegro do Senado, né? Apesar de que também eu prometi alguns casos, eu vou contar mais um, né? Nós quase perdemos a fiscalização de velocidade no Senado. Nós fizemos um trabalho enorme, né, porque fiscalização de circulação, estacionamento e parada envolve a fiscalização de excesso de velocidade. Mas como dava uma arrecadação muito grande, porque já tinham os equipamentos, os medidores de velocidade já existiam, os Detrans queriam ficar. Pode levar tudo, mas a gente fica com a fiscalização de velocidade. Então, foi uma loucura, porque eu não vou citar o nome dos senadores, mas nós falamos, meu Deus do céu, e foi muito difícil a gente manter a integridade, né, daquelas ideias do que era circulação, estacionamento e parada, íntegras, né, para que voltassem à Câmara de uma forma íntegra o que se pretendia como gestão municipal. Né, Pê? Eu acho que houve até, completando, houve até um jogo de mudança de presidente da condução ali do processo de votação no Senado, no meio, primeiro era assim, quem tiver a favor vota, fica como está, né? E quem tiver
contra, levanta a mão, de repente inverteram tudo, e aí os senadores falavam, eu não sei o que eu estou votando sim ou a favor? Exatamente. Porque nós tínhamos feito lobby junto a alguns senadores que entendiam a importância desse trabalho. Só que, então, assim, aprovada a emenda, aprovada, fique todos como estão. Aprovado, fique todos como estão. Quando chegou nessa emenda, o presidente da sessão falou assim, bom, então, contra a emenda, fiquem todos como estão. Inverteu. E aí, eles não sabiam que estavam votando. Os senadores votaram contra aquilo que eles queriam, porque houve essa alteração. Simplesmente, bem lembrado, pela forma da votação. Não, e tem uma outra coisa, só, Renato, completando aí os casos, que eu e a Dulce, não sei nem como, né, Dulce? De repente a gente estava na sala lá do cafezinho, no meio dos senadores. Eu não sei como que a gente chegava lá, mas... E teve um dia que nós estávamos na chefia de gabinete da Presidência da República, também não sei como é que a gente chegou lá. E a gente disse para eles que esse código, o código não ia ser aprovado diretamente. E eles falaram, não, vocês não sabem nada. Vocês, imagine, já está tudo acertado, de liderança, vai passar direto, vai ser sancionado e vai para a Presidência da República. E a gente falava, não vai. Não vai, nós estamos sabendo que não vai. E ele falava, não, vocês não sabem de nada. E foi exatamente como nós tínhamos falado. Né? Nós estávamos com um secretário, então o secretário de Campinas, e fomos à Casa Civil, porque nós tínhamos ouvido falar, isso foi na Câmara, ainda na primeira votação da Câmara. Foi na primeira votação da Câmara. E aí nós tínhamos ouvido pelos corredores que os deputados iam votar. Então, esse secretário nos acompanhou até a Casa Civil e a gente foi contar para eles, né, que precisava cuidado porque ia ser votado. Ele dizia, não, imagina. Vocês não entendem nada. Nós temos tudo sob controle aqui. Isto não vai ser votado amanhã. Isto não vai ser votado. E, por curiosidade, esse secretário ia nascer o filho dele. Aí a gente disse para ele, olha, sabe de uma coisa? Vai embora, vai ver seu filho nascer, porque depois disso eles têm tudo sob controle. É melhor você acompanhar o nascimento do seu filho. Deixa a gente ficar aqui acompanhando essa tragédia aqui. Mas é algo similar ao que esse projeto 3267, quando ele surgiu, eu comentei com algumas pessoas, falei, olha, a gente tem que estar atento por conta disso, não esquenta a cabeça, esse projeto não vai vingar, esse projeto é muito ruim. Falei, olha, é bom ficar atento. Não vai vingar. Estamos aí quase sendo aprovado, né? Tantos que a gente participou, debateu, discutiu, alinhou, afinou para ficar uma coisa bem boa para todo mundo, né? Para segurança, para viabilizar de fato que as regras venham a ser cumpridas. Nenhum foi para frente. Esse entrou na pauta e já chegou, está em vias de ser aprovado, né? Então é bem como vocês contando essas histórias, a gente acaba visualizando isso hoje, né? Como que a coisa funciona em relação ao que a gente vai vivenciar aqui para frente. Eu até, bem, uma vez você contou uma história a respeito voltando àquela questão do treinamento do cidadão que foi fazer o curso e era um coveiro, né? Que chegou lá para fazer o curso de trânsito, né? Foi se capacitar, né? E hoje, né, aproveitando a audiência qualificada do nosso amigo Osias, hoje ele deu uma entrevista aqui para uma rádio aqui de Sorocaba, para a Cruzeiro FM, dentro da Semana Nacional de Trânsito. Ele comentou que, infelizmente, para alguns gestores, a questão do trânsito não é tratada com a devida atenção que merece, com a prioridade que merece, né? Por conta de tudo que envolve, né? Envolve o dia a dia do cidadão e às vezes a pessoa não quer se indispor com o cidadão, ainda que seja um tema que afete toda a sociedade.
Então, a gente precisa mudar essa cultura de ter a questão de ver o trânsito com outros olhos, né? Não com essa questão de arrecadação. A Dulce comentou agora dos radares, né? Que a Penha comentou também a respeito dos radares, que não queriam tirar dos municípios e tal. E ainda hoje a gente vê alguns termos que você tem uma antiga rodovia, que ela vira uma avenida do município, ela passa para o município sinalizar, passa para o município manter, mas a fiscalização mantém com o Estado, né? É uma grande guerra que ainda se existe entre municípios. A rodoviária federal, né? Aqui em Sorocaba, na região, a gente tem poucas cortadas por rodovias federais, mas tem Estado, né? Então, essa fiscalização acaba ficando restrita. Você assume o encargo de manter aquela via em bom estado de conservação, mas a fiscalização dela fica a cargo do Estado, que quando você não tem equipamento medidor de velocidade, você precisa do apoio da autoridade de trânsito, né, que tem a circunscrição naquela via, e quando tem, você tem a questão do custo que vai para aquela outra pessoa, e você fica só com o ônus, né? Então, isso precisa, dentro dos fóruns, vem se debatendo muito essa mudança. Penha, você queria fazer algum comentário? Eu queria fazer um comentário em cima disso que você falou, que esse curso foi um curso de municipalização que eu dei pelo Denatran, e justamente eram convidados os prefeitos das cidades que não estavam municipalizadas. E eu fiquei surpreendida positivamente com algumas prefeituras onde foram pessoas de alto nível, preocupados e tiveram excelentes posturas e entendimentos sobre o que deveria ser feito, e péssimas imagens de prefeitos que mandaram, como você falou, coveiro. Então, você imagina eu dando uma aula para o coveiro, né? O motorista do prefeito foi fazer o curso, o coveiro e outras pessoas que não tinham absolutamente nada e nem podiam resolver nada, não entendiam, estavam ali, eu acho que para ter uma folga, né, no trabalho, e tomar um cafezinho, sei lá o que ia fazer. Então, é essa questão da consciência da importância do trânsito para as cidades. Eu escutei prefeitos falarem, olha, eu não vou participar, não vou mandar ninguém, porque eu não tenho trânsito na minha cidade. Aí falava, como não tem trânsito na sua cidade? Você não tem pessoas caminhando, você não tem ciclista, você não tem pessoas a cavalo, sei lá. Aí ele ficava meio espantado, porque ele achava que isso não era trânsito, que trânsito era congestionamento. E eu escutei, não vou citar quem, mas eu já escutei pessoas de alto nível da área de transporte falarem que trânsito era congestionamento. Então, toda vez que eu tenho oportunidade de falar em cursos de transporte ou em alguma coisa onde envolve transporte, eu falo, o usuário do ônibus não nasce dentro do ônibus, ele usa pneu e é um pedestre que caminha e que se transforma num usuário. O pedestre não nasce dentro do metrô, o usuário não nasce dentro do metrô, ele é um pedestre que caminha e chega na estação. E acho que isso é uma consciência muito importante, de entender que as pessoas que usam a via não são os motoristas de automóvel particular, eles são todos aqueles que precisam se deslocar diariamente ou eventualmente, mas que têm condições de usar as vias para se deslocar. Era isso. Rosângela, quer fazer algum comentário a respeito? Não, eu acho que trânsito só mereceu a sua devida importância, e por isso surgiu a década, né, de ações pela segurança do trânsito, né, a primeira década, né, foi 2011, 2020, e agora nós estamos na segunda década aí do Visão Zero. Eu acho que só teve importância quando a saúde realmente acabou se envolvendo, né, porque o trânsito virou uma questão de uma epidemia, né? Quantos morrem por dia no trânsito? Então, aquela preocupação, aquele gasto todo que você tem com um acidente de trânsito. Então, eu acho que, e é por isso que a Organização Mundial da Saúde entrou nessa questão, e eu acho que hoje a preocupação é bem maior, né, nessa área. Embora, né, venha aqui um desabafo que eu não poderia deixar de fazer, até porque o Renato falou, a Penha falou, a Dulce falou dos equipamentos de fiscalização de velocidade, e que eu acho que são ferramentas muito importantes aí para a gente
fiscalizar mesmo, até porque você não tem o agente de trânsito em todo lugar, né? E até porque, mesmo tendo para fiscalizar, ele precisa do equipamento. E eu acho que a gente, infelizmente, nós, pelo menos no trânsito urbano, com essa última resolução do CONTRAN, a gente retrocedeu, sabe? Eu estou muito triste, eu fiz, inclusive, junto com os meus técnicos da Superintendência de Trânsito, nós fizemos um parecer, mandamos ao CONFEA, mandamos à NTP, inclusive, e até estamos para ter uma conversa semana que vem com o presidente do Denatran, para que a gente possa entender essa resolução e para que, quem sabe, ela possa ser melhorada, porque eu acho que confundiram muito o trânsito rodoviário com o trânsito urbano, né? Não é a mesma coisa, né? O fato de você ter um radar, que hoje é um radar portátil, né, dentro da classificação, não tem mais aquelas 4 classificações, hoje é o fixo e o portátil. Você, numa área urbana, é muito importante você usar um radar portátil para te ajudar. Você não tem condições de colocar radar fixo em tudo quanto é lugar, né? É muito caro, né? É uma gestão muito cara. E eu acho que nos ajuda muito, e hoje nós não podemos usar da forma como ela foi publicada a resolução, porque você só pode utilizar para velocidades acima de 60 km por hora. Quando que na área urbana você vai ter, né? Você até tem velocidade 60, mas nós hoje estamos diminuindo o limite de velocidade, a regulamentação de velocidade, para salvar vidas. E a gente precisa desse ferramental. Então, assim, eu não consigo entender esse retrocesso que houve com relação a esse tipo de equipamentos de fiscalização eletrônica. Uma pena. Nós estamos aí, isso que eu digo, na década do Visão Zero, né? As cidades todas tentando conseguir diminuir o índice de mortes no trânsito, né? Nós sabemos que até 2008 eram 4 pessoas por hora que morriam, hoje a gente tem uma pessoa a cada 15 minutos morrendo no trânsito. Claro que com a pandemia a gente teve uma redução, mas é por uma questão atípica, porque muitos, né, passaram a ficar em casa ou usar modais ativos de deslocamento, mas a gente não pode considerar isso. Nós temos que considerar que o trânsito continua matando e que o equipamento é um ferramental importante para a fiscalização. Sim. Realmente, esse tipo de equipamento, ele acaba atuando só aquele que, de fato, desrespeita a regra. Tendo a placa, né, sinalização, o que a gente precisa ter a placa, é ter velocidade bem definida para aquela via. Aproveitando o gancho da Rosângela, minhas amigas, infelizmente, eu tenho que dizer que a gente está quase chegando ao final do nosso tempo. Essa conversa foi muito prazerosa, muito gostosa, mas, assim, antes da gente chegar aos finalmente, eu gostaria que cada uma falasse de forma breve o que espera do futuro em relação à nossa legislação de trânsito, ao CTB, né? Eu sei que é difícil resumir, mas se puder, para a gente poder também dar os finalmente antes do horário previsto aqui que a gente estabeleceu. E já sentindo muito, porque a conversa foi tão gostosa, tantos assuntos, né? Que já faz quase 1h30 que nós estamos conversando e a gente precisa dar os encaminhamentos. Então, por favor, Dulce, Pen, Rosângela, falem o que vocês pensam para o futuro em relação ao trânsito Renato, e o que gostaria. Pode ir. Esse projeto de lei que a gente corre o risco que está praticamente aprovado, né? E talvez vá à votação amanhã, era para ser votado hoje, né? As emendas do Senado irão ser votadas na Câmara e não deu tempo e talvez sejam votadas amanhã. Ele tem alguns pontos positivos, não podemos dizer Sim. que são todos negativos, mas tem pontos negativos muito graves, né? Da mesma forma que a resolução dos radares, temos pontos que são um retrocesso, né? Então, a forma de contar a pontuação é um retrocesso. Achar que o condutor profissional ele
pode ter um número maior de infrações é ao contrário do que se espera de um condutor profissional. Se espera que ele não cometa infrações e não que ele tenha um leque enorme, né, até poder ser suspenso, um número de pontos absurdamente alto. O CONTRAN também é um retrocesso. Quando nós chegamos em Brasília em 2003, junto com a Ailton, o CONTRAN era um CONTRAN de ministros, mas era por decreto, era por um decreto de 97. Foi o primeiro ato, né, o primeiro trabalho que nós fizemos foi minutar um decreto alterando isso, e colocando de novo que o CONTRAN era de representantes de ministérios e não de ministros, agora volta para um CONTRAN de ministros, também é um grande retrocesso, né? E realmente o tempo é curto, a gente mas eu acho que, se formos pesar o positivo e negativo, eu vejo que os pontos negativos são maiores que os pontos positivos nesse projeto que está aí. Penha? Bom, eu gostaria de salientar que, de qualquer forma, qualquer mudança no código ela precisa ser muito analisada e muito estudada e muito acompanhada. Eu não estou mais nos órgãos de trânsito faz muito tempo, mas tenho os contatos com o Fórum Nacional, com o Fórum Paulista, e alertei várias vezes da importância do Fórum estar acompanhando, né? Um estudo como esse, um comentário como esse que a Dulce fez, ou como a Rosângela fez, eu acho que tinha que estar sendo presencialmente acompanhado, sabe? Não é uma coisa que você pode deixar. Eu acho que tem que ser explicado, tem que ser falado, tem que ser, vamos dizer, agora, Rosângela, eu acho que é muito mais difícil, porque as coisas já caminharam de uma determinada forma que fica muito mais difícil. Mas eu volto a falar que, e já também insisto nisso, na importância do treinamento, porque eu vejo, por exemplo, na questão da velocidade, eu vejo muito erro de sinalização, muito erro de sinalização. Então, isso acaba gerando coisas assim, posturas de pessoas que não são especialistas em situação contrária ao uso do equipamento, quando, na verdade, quando você calcula corretamente uma velocidade, você sinaliza corretamente, os estudos americanos, e que são os que mais fazem estudos, mostram que 85%, não é bem assim, mas 85% das pessoas obedecem, porque eles sentem que aquilo está correto. Agora, quando é uma velocidade que você não entende, ou uma redução de velocidade que leva, como eu tenho lugar que eu passo, que eu vejo que do lado do esquerdo tem um muro, lá direito tem um mato, e que não leva... Aquilo não dá para a gente entender. Então, eu acho que tem que ter um cuidado com isso, tem que treinar os técnicos. O treinamento, para mim, é fundamental, por isso que eu invisto muito nisso, porque eu acredito mesmo que a gente só pode mudar assim, o trânsito com pessoas capacitadas em todos os níveis para fazer a mudança. Então, nessa questão do futuro do código, eu diria o seguinte, que ou os secretários ou os envolvidos, se realmente os órgãos de trânsito, no geral, se preocupem e façam um trabalho, possam fazer um trabalho assim, de acompanhamento, de discussão, como foi feito na época, né, que nós relatamos, a Dulce e eu relatamos do anterior, e como a própria Rosângela citou, da Câmara Temática, das discussões, ou vai ser feita uma coxa de retalho, porque um muda um item, um artigo, outro muda outro, dependendo do assunto. Então, ou se faz uma coisa assim, séria, de acompanhamento, com um grupo de acompanhamento, ou vamos ter isso aí de muitas vezes no futuro. Rosângela? Na verdade, Penha, você tem razão, mas eu também te digo assim, né? Hoje, e até a Leia tinha colocado aqui, ela estava assistindo também, ela colocou que hoje se perderam
os bons técnicos aí nas câmaras temáticas, justamente pelo fato de não se custear mais as idas, né, até Brasília ou tal. Durante agora essa época de pandemia, a gente conseguiu fazer reuniões virtuais, mas não é nunca a mesma coisa, você não consegue fazer aquela discussão como a gente fazia naquele tempo, nos bons tempos, né? E eu digo assim, o tal da água mole em pedra dura, está faltando aí uma Penha, uma Dulce, para a gente conseguir a Brasília, discutir mais, tentar ir lá no Senado de novo, mas infelizmente acho que o lobby aí o lobby aí dos caminhoneiros, infelizmente, que eu acho que os que mais perderam carteira, né? A CNH foi mais importante aí no Congresso, mas a gente vai tentar, sabe? Eu acho que a gente tem que tentar. A minha preocupação é que, com isso, as mortes aumentem, que os acidentes aumentem. A Penha tem razão quando fala da capacitação, da questão de muitos lugares ter eu vejo isso em rodovias, né? Sinalização de velocidade de formas erradas. Tem rodovia que você vê que você consegue, a rodovia é 110 km por hora, a regulamentação, você consegue passar a 80, 100 numa determinada curva e está lá regulamentado 50, 40, quer dizer, é um exagero também. Então, assim, eu acho que tudo isso tem que ter essa capacitação mesmo, tem que passar. E, quem sabe, o Denatran, no futuro, possa fazer novamente aqueles cursos de capacitação que faziam, né? E como falou, eu não sei se foi o Cato que falou, se foi o Osíris, tem que capacitar os prefeitos também, não adianta só capacitar os técnicos, porque tem que colocar na cabeça deles, e eu achei legal agora, na abertura da Semana Nacional do Trânsito do Detran Paraná, que eles colocaram que, até fazendo uma analogia aí com a questão da pandemia e de você se preservar, que todos nós somos do grupo de risco no trânsito, né? No trânsito, todos somos grupo de risco. Então, assim, é fácil para quem está lá, para os deputados, que também devem ter tido suas carteiras cassadas várias vezes, devem ter tido que fazer curso de reciclagem, ficado muito bravo com isso, e estão lá votando nessas alterações aí de pontuação de CNH, de questão aí dos equipamentos de fiscalização eletrônica, mas quem sabe aí a gente consiga ainda, dentro dessa conversa que nós vamos ter, né? Semana que vem, a gente consiga demover aí em algumas situações. Vamos esperar que assim aconteça. Obrigada, Renato, por tudo aí, pela participação. Eu agradeço, Rosângela. É interessante vocês falando. Eu costumo transitar por algumas regiões meio diferentes e, às vezes, eu tenho a sensação de que o projeto é feito no gabinete, assim, em algum lugar fechadinho, porque tem velocidade em retas de mais de 1 quilômetro que você não pode ultrapassar, não tem nenhum tipo de interferência, não tem nenhum tipo de risco, não tem nada que você justifique naquele local uma linha dupla contínua longa, que a pessoa fica ali, parece que acaba, de certa forma, incentivando o condutor a cometer uma infração. Eu vou registrando isso, vou fazendo um arquivo. Também quero aqui fazer um registro. Vocês falaram dos grupos de trabalho, Sorocaba também participou aí, engenheiro José Carlos Almeida participou de vários grupos, doutora Márcia Pegorelli, dentre outros profissionais aqui da cidade que eu conheço, sei que se envolveram nesse projeto de criação do CTB, dos manuais e tudo mais. Eu aproveito aqui para finalizar, né? A gente já estourou um pouco o nosso horário aqui, agradecer a presença de vocês, a disponibilidade de participar desse encontro, de contar um pouco dessa história, né? Sair um pouco do lugar comum, de debater o código, mas saber um pouco como ele foi construído, né? Eu acho que esse momento é muito engrandecedor. Eu mesmo aqui anotei várias coisas interessantíssimas que vocês disseram. Obrigado, em nome da OAB Sorocaba, 24ª Subseção, também agradeço a disponibilidade, o tempo de vocês. Agradeço mais uma vez o Dr. Fábio Souza Pinto, que está nos dando suporte para que esse evento fosse viabilizado, ao Dr. Márcio Leme, presidente da Subseção Sorocaba, que nos permitiu também usar esse espaço para a gente debater, e fico feliz de ser o primeiro. Espero que em breve possamos fazer outros, chamando outros técnicos, né?
o Zia, chamar o Jacques, chamar o Pulim, chamar um pessoal que também tem muita vivência para a gente debater um pouco mais em relação ao trânsito. Eu agradeço, obrigado a todos. As considerações finais, se vocês quiserem se despedir, e que seja breve para a gente poder terminar, concluir por aqui. Eu gostaria de agradecer o convite, agradecer você, Renato, agradecer ao AB de Sorocaba. Muito obrigada, a companhia da Rosângela e da Maria da Penha, né, de reviver os nossos tempos de GTs e câmaras temáticas. Muito obrigada. Obrigada, Renato, pelo convite, doutor Fábio, que está nos apoiando aí. Boa noite, Rosângela, foi um prazer encontrar você, e a Dulce também, que nesse encontro foi muito bom reviver muita coisa. Muito obrigada. Boa noite, Renato, obrigada, né? Obrigada, doutor Fábio, OAB de Sorocaba. Beijo bem grande aí para você, Renato, para a Dulce, para a Penha, adorei participar, foi uma delícia essa conversa. E vamos aguardar que mais municípios se posicionem também nessa questão, né? Porque nós temos que fazer uma força e tarefa para que a gente possa preservar o que já foi construído. Um beijo bem grande. Renato, eu só esqueci de agradecer todos os que estão até agora nos acompanhando, que deram, foi muito bom ter participado. Muita gente participando, muitos recados legais aqui. Muitos Foi uma experiência muito boa. Muito bom. Que nos ajudaram durante esses anos todos. Sem dúvida. Né? Trabalhamos todos juntos. Muito bom revê-los aqui também. Beijo para o Eduardo Macabelli, para a Nancy, para a Leia, para o Razeira. Nossos amigos aí. E o Zias, né? Beijo grande. Joia, minha gente, muito obrigado. Agradeço a todos que nos acompanharam essa webinar, 23 anos CTB, História e Futuro. Continuem participando, acompanhando a página da UB Sorocaba. São muitos assuntos em debate, muitos temas atuais, para que as pessoas possam se manter sempre atualizadas. Uma boa noite a todos, obrigado e até a próxima. Obrigada, boa noite. Tchau.